Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra recebê-los para esta homenagem, para esse momento especial em que queremos honrar os pais. A Escola Shalom está promovendo essa noite, e Emanuel estava falando, né, sobre a vinda do Dedé Santana para estar, né, conosco nesse dia de família. E eu quero pensar um pouquinho hoje à noite, quando a Idaí, diretora da nossa escola, eu sou diretor-geral, mas no dia a dia da escola, a Idaí que está lá cuidando da escola, com todo o time de professores, funcionários, uma equipe realmente muito abençoada, que tem cuidado dos seus filhos. Então, quando fui convidado para dar essa palavra a vocês, fiquei pensando num tema que poderia abençoar os pais, as mães. Eu estava olhando os nossos alunos, todos sentadinhos ali, e fiquei pensando no valor que família tem para nós. Eu sou casado há 34 anos, né, com a Sinorá, e Deus nos deu 3 filhas. Então, nos últimos 36 anos, eu tenho investido numa coisa de muito valor para mim, chamado família. Tenho gastado maior parte, né, do tempo da minha vida na construção de uma família. Hoje, né, Midian é casada com Zaqueu e temos 2 netos, e Thalita e Anderson casaram, e Rebeca, se Deus quiser, logo casa. Então eu tenho uma família, e você também tem uma família. E a família tem um valor muito grande para nós, para todos nós. E a escola faz parte da sua família. Nós estamos cooperando para a construção da sua família. E construir uma família é um grande objetivo de todos nós. E construir uma boa família. Porém, nós entendemos que não é algo tão fácil de realizar com êxito, com sucesso, como pensávamos no início. Algumas coisas nos preocupam muito, né, como homens responsáveis por uma família e como mulheres também. Temos alguns ataques muito violentos à família e principalmente a figura do pai na família. E essa homenagem que eu quero fazer aos pais, queria fazer uma reflexão com vocês. Alguns ataques vêm para destruir a imagem da família e para desconstruir a nossa família. A figura do homem dentro de casa tem sofrido ataques brutais. Nós estamos começando as Olimpíadas agora, nesta semana, e eu chamo a atenção, né, para vocês, para observarem como a figura do homem pai está ausente na vida da maioria dos atletas. Vocês observem os que subirem ao pódio, a quem eles homenagearão. A maioria dos atletas farão homenagens à sua mãe. E você vai perceber que a figura do homem, do pai, está bem ausente. Parte desta ausência é culpa dos homens em não assumirem até o fim uma responsabilidade que muitas vezes disseram que assumiriam. Por exemplo, eu vi essa semana, eu acho que foi um desses dias, a melhor jogadora do mundo, que é a brasileira Marta, e ela estava falando e contando a história dela. Então apareceu a mãe dela falando, né? Eu não vi o pai dela, talvez eu não tenha pego toda a reportagem, mas eu vi a mãe dela falando por muito tempo. Eu li uma matéria sobre o maior nadador, né, da história, o americano Phelps. Acho que é assim que pronuncia, né? Ele tem 18 medalhas, o maior medalhista. Então, lendo, eu me interesso pela biografia desses atletas. Então, ele fala, enaltece a figura da sua mãe. Porém, a referência do pai é muito distante.
porque o pai o abandonou quando ele tinha menos de 7 ou 8 anos. Então nós encontramos na família uma crise dessa presença do homem e do pai. Eu ouvi uma propaganda, agora em homenagem aos pais, é de um dos shoppings aqui de Curitiba. Então, nessa propaganda, um filhinho, aproximadamente de 8 ou 9 anos, ele pergunta assim para a mãe: mãe, como o pai está se comportando? O pai parou de reclamar quando a senhora muda de canal, o pai é apresentado, né, naquela família como um menino. E nós não percebemos, mas tudo isso vai desconstruindo a imagem que o homem, que o pai e que a família precisa. Se nós não temos, né, a figura de autoridade dentro da nossa casa, uma figura de amor, uma figura de proteção, e todos esses ataques vão destruindo esta figura. Se vocês prestarem atenção, comece a olhar como a mídia vai desconstruindo a figura do pai e a figura do homem dentro de casa. Isso traz crises muito sérias para a vida das crianças e depois adultos. Talvez vocês que estão me ouvindo aqui, muitos de vocês, se buscarem na sua mente, na sua lembrança, referência de pai, talvez ela seja bem vaga em alguns casos. Em outros casos, talvez você não gosta muito de lembrar, mas em outros casos é uma figura muito boa, muito exemplar, né, para você. É o meu caso. Eu recebi do meu pai um modelo de paternidade. E é sobre isso que eu queria falar, um modelo de paternidade. O seu filho, ele pode ter muitas pessoas importantes ao redor dele, mas você, um ser humano, só tem um pai na vida. E se esse pai não se tornar um exemplo de paternidade para ele, talvez alguém possa tentar suprir, mas nunca será a referência que ele realmente precisaria ter. Esta ausência de paternidade, ela influencia muito no relacionamento das pessoas com Deus. Porque se a nossa referência de pai nessa terra é uma referência horrível, quando nós pensamos em Deus como nosso pai, nós não iremos querer nos relacionar com Deus. Queridos, eu vou chamar a atenção para alguns problemas seríssimos que têm atacado as famílias. Por exemplo, drogas é uma ameaça à família. E a pergunta que eu faço: como proteger nossos filhos das drogas? É uma ameaça destruidora à família. Nós acompanhamos histórias e histórias. Famílias que foram atacadas e destruídas pelas drogas. E uma preocupação nossa como escola é formar nos nossos alunos, juntamente com a família, um valor que possa ajudá-los a ficarem longe das drogas. Esse é um esforço, esse é um trabalho que nós temos que fazer. Porque uma vez que uma criança, um adolescente, um jovem entra por esse caminho, o retorno é desgastante e muito difícil. Então nós precisamos fazer algo para ajudar a nossa casa não ser atacada por este mal tão terrível, que não é um mal que ataca apenas as famílias do Brasil, mas é um mal que ataca ao redor do mundo. Então, cuide da sua casa, cuide da sua família, para que esse mal não alcance a sua casa. Um outro mal que preocupa demais as nossas famílias é a falta de objetivo
dos nossos adolescentes e jovens, a falta de sonho. O Estado Islâmico está aí para mostrar que milhares de jovens têm procurado uma causa por não encontrarem na sua família ou na sociedade em que vive razões que eles venham achar que vale a pena lutar. Eu queria chamar a atenção, eu e você, pais, viemos de uma geração em que passamos por muitas restrições, muitas dificuldades para ter algumas coisas, e agora nós não queremos que os nossos filhos passem dificuldade. Então nós facilitamos a vida para eles o máximo possível, achando que isso dará a eles um bom futuro. Lembro daquela história de um menino que estava vendo um casulo, dentro dele a formação de uma borboleta, uma lagarta virando em borboleta. E o menininho olhando e via a borboleta procurando fazer aquele movimento com as suas asas para romper aquele casulo. Então o menino disse: posso ajudar a borboleta a sair antes desse casulo e voar. Então ele rasgou o casulo para que a borboleta pudesse voar sem sacrifício. Acontece que ao rasgar o casulo, ele feriu as asas da borboleta, mas além de ferir, ele não sabia que a borboleta só poderia voar depois que fizesse muito esforço com as suas asas para romper aquele casulo, serviria de fortalecimento e base para as suas asas, e assim ela pudesse voar. Muitos de nós pais estamos fazendo isso. Nós procuramos dar tudo para os nossos filhos, tudo o que eles querem. Por exemplo, me assusta, pais, pensar que crianças de 6, 7 anos têm acesso a celulares e internet sem qualquer controle. Me assusta demais isso. Mas como você vai dizer não para o seu filho se o amiguinho dele tem? Então nós vamos cedendo para não criar nenhuma dificuldade para os nossos filhos. E não criamos neles resistência para dizer não. Pais, deixe-me chamar a sua atenção. Se você não souber dizer não para o seu filho, ele não aprenderá esta palavra para dizer quando lhe oferecerem coisas que destruirão a sua vida. Essa palavra não é tão necessária dentro de casa e no contexto da família, ainda que de uma forma amorosa. Eu estudei numa escola, talvez como você, pai, onde era possível reprovar de ano, se você não se esforçasse o suficiente. Agora, mesmo que um aluno não faça por onde merecer para passar de ano, ele não pode ser reprovado. E por nunca aprender a lidar com reprovação, as crianças vão crescendo achando que pode fazer tudo o que elas querem, segundo a sua vontade, que ninguém pode impedir que ele pratique aquilo que ele quer praticar. Vamos criando uma sociedade sem limites, que as crianças fazem o que querem como crianças, e quando se tornam adolescentes e jovens, acham que o mundo não tem o direito de colocar limites para eles, e criamos uma sociedade que não tem tolerância, que destrói, que mata, que faz tanta coisa. Precisamos, como pais, ensinar os nossos filhos a entender a palavra não. Terceira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, de uma mudança enorme que aconteceu nas famílias. Impressionante. Mas muitas famílias são comandadas pelas crianças. Nem pai e nem mãe têm voz na casa. Mas quem decide o futuro da família são os filhos. Crianças de 6, 7, 8, 9 anos. É eles que comandam. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero daquele outro jeito. E isso
tem causado problemas seríssimos para as famílias. Eu gostaria de deixar um texto da Bíblia com vocês, que é a base da nossa escola, de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Ensinar é uma missão da família, do pai e da mãe. É uma missão da escola que precisamos trabalhar juntos. Ensinar. Ensinar o quê? Princípios de boa convivência. Vivemos numa sociedade extremamente egoísta e mal educada. Precisamos ensinar os nossos filhos. Eu quero dar os parabéns às professoras, eu quero dar os parabéns, né, a toda a nossa equipe. Tem um número grande de crianças aqui. Você pensa que para manter essas crianças sentadinhas em ordem como estão é uma coisa fácil? Isso é um trabalho árduo da escola. Ensinar as crianças, ensinar, é assim que vocês precisam se comportar. Ensinar comportamento, ensinar respeito de uns para com os outros. Mas para ensinarmos respeito, precisamos respeitar. Se você quer ensinar respeito para o seu filho, respeite-os. Pai, respeite a esposa, esposa, respeite o pai. Que haja respeito dentro da casa, para que assim os nossos filhos possam aprender. Ensinar a repartir. Uma sociedade extremamente egoísta, que tem demais, é necessário ensinar a repartir. Ensine seus filhos a repartirem. Ensine as crianças, dê a eles o exemplo de repartir. Tem um princípio muito lindo na Bíblia, que diz assim: tudo que você quer que os outros te façam, faça primeiro a eles. Ensine o seu filho esse princípio da convivência. Ensine seu filho a respeitar o vô e a avó, para que quando você envelhecer, você tenha também o respeito deles. Ensine bondade para o seu filho e a sua filha. Bondade a gente aprende desde cedo. Ensine seu filho a ser bom. Ensine seu filho a falar a verdade. Mas como vamos ensinar as crianças a falar a verdade? Falando com eles a verdade. Não diga para o seu filho assim: olha, eu não estou em casa. Diga para sua avó que eu não estou em casa, eu saí de casa. A mentira destrói as pessoas e destrói as famílias, destrói casamentos. Ensine seu filho esse valor, falar a verdade. Esse é algo muito... A Bíblia diz que não é para a gente mentir. Colossenses capítulo 3, verso 9. O que a Bíblia ensina é para o nosso bem. Ensine seu filho serviço. Ensine seu filho pequenos trabalhos na casa. Ensine, esses dias eu soube de uma história de uma jovem que ela casou e alguns dias depois ela chegou chorando em casa. Ela falou: mãe, eu não quero mais ficar casada. Ela disse: mas o que aconteceu? O seu marido te maltratou? Ela falou: não, mãe, ele é muito bom. Mas o que aconteceu? Ela falou: mãe, essa coisa de cuidar de casa é horrível, é horrível. A senhora fazia tudo para mim, agora meu marido, né, ele não faz que nem a senhora, ele até me ajuda, mas mãe, lavar louça, quebra as unhas, mãe, essa coisa todo dia, eu não aguento mais essa vida de casada há 3 meses, porque não aprendeu a trabalhar, não aprendeu a servir. Ensine seu filho guardar o tênis no lugar. Ensine seu filho a arrumar a cama desde cedo. Ensine princípios de trabalho para a sua casa. Uma família se constrói com ensino muito simples. Ensine o seu filho a guardar o seu material.
ensine, aquela coisa tudo jogada lá no meio da sala, né, com muito amor. Diga: meu filho, acabou o brinquedo, agora arrume as suas coisas. Você estará certamente fazendo um grande bem e marcando a vida do seu filho. Que você seja um pai nesse dia que você é homenageado. E a maior homenagem que um pai pode receber é ver o seu filho e a sua filha sendo bem-sucedido na vida. Esse é o maior presente. O maior presente que um pai pode receber é quando ele vai lá na escola e ele recebe o boletim, as notas do seu filho, e recebe o parabéns da professora, dizendo: parabéns, o seu filho tem alcançado com êxito os objetivos dessa escola. Né? A maior felicidade de um pai não é pelo presente que nós ganhamos no Dia dos Pais, mas é pelo presente que os nossos filhos nos dão cada dia. Não só no Dia dos Pais, mas cada dia do ano, depois quando vão crescendo. Não existe nada mais honroso para um pai do que quando o seu filho, seu menino cresce, quando sua filha, sua menina cresce, dizer assim: pai, eu quero ser igual ao Senhor. Esse é a maior honra que um homem pode ter. A maior honra que um pai de menina pode ter é quando ela se torna jovem e ela fala assim: pai, eu quero casar, mas eu quero achar um marido parecido com o Senhor. Esse é o maior presente que você pode receber. Tem um princípio, esse é o princípio da honra. E eu acredito que a honra é uma colheita que nós fazemos de uma plantação que começa muito cedo. A sociedade está precisando de homens, pais, que sejam modelo para a sua família. Não perfeitos, mas que sejam modelo, que sejam referência para os seus filhos. Que com o passar dos anos, eles possam dizer o que eu digo: meu pai me fez um homem. Eu sou muito grato a Deus. O que eu sou como homem, se posso dirigir uma escola, se posso dirigir uma igreja, se pude construir uma família, é porque meu pai me ensinou pelo exemplo, meu pai me ensinou pela palavra, e meu pai me ensinou, né, como homem, aquilo que eu deveria fazer. E procuro ensinar a minha família e ser para a minha família, ainda que de uma forma bem simples, um exemplo de alguém que, primeiro de tudo, ama Deus. Segundo, ama a família. E terceiro, quer ser uma pessoa de bem na sociedade. Que Deus nos ajude a construir a nossa família bem maior, pelo qual lutamos, trabalhamos e damos o melhor de todos nós. Aos pais que aqui estão, aos responsáveis que representam, né, a família, muito obrigado, parabéns pelo seu dia, e que Deus abençoe você e o seu projeto de família.